edificar a casa na rocha. Isso é muito forte. Como edificar a casa na rocha. Lucas capítulo 6, verso de número 47. Quem for achando aí, vai dando um glória a Deus. Vai dando um aleluia. Glória a Jesus. Verso de número 47. Diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre uma terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Quem está comigo diz amém, diz glória a Deus. Entenda uma coisa nesta palavra, nessa noite. A casa sobre a areia, ela desmorona na hora de uma tempestade. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Como edificar a casa na rocha? Tem muitas pessoas que hoje, ou algum tempo atrás, construiu a sua casa sobre uma areia. Existem muitas pessoas que talvez tenham construído a sua casa em um lugar que você sabe que vai vir a enchente, que vai vir a água e vai acabar com a sua casa. Mas a Bíblia ela é bem clara que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, que a sua casa não será abalada. Mas primeiro ponto que eu quero ministrar aqui nessa noite: como edificar a casa na rocha. Se você quiser anotar isso, você pode anotar na sua casa. Primeiro ponto: precisa de uma base. Vou repetir para você: precisa de uma base. No verso 48 vai dizendo: semelhante ao homem que edificando uma casa, a primeira preocupação era o quê? Uma base. Por muitas das vezes, nós estamos construindo coisas sem termos base. Não tem como um construtor começar uma casa do zero sem antes ter uma base. Se a base não for boa, todo o restante da casa estará em risco. A base da nossa casa, a base da sua casa, ela deve ser a palavra de Deus. Devemos estar sempre firmes em Jesus. Tem como você construir uma casa de primeiro, segundo, terceiro andar sem uma base? Sem primeiro cavar, sem primeiro colocar ali todos os alicerces, pega as ferragens, prepara isso, prepara aquilo. Para quê? Para antes você construir uma casa. Agora leve para o lado espiritual. Muitas coisas na tua vida deu errado porque às vezes estamos construindo coisas sem base. Muitas coisas no teu casamento deu errado, é porque às vezes estamos construindo sem base. É momento de pararmos, analisarmos nesse momento de quarentena, a qual estamos em casa. É momento de pararmos e vermos: Senhor,
O que eu preciso fazer no meu casamento? O que eu preciso fazer com os meus filhos? Qual é o método que eu tenho que usar aqui na minha casa? Senhor, me dê estrutura, me dê paciência, me dê coragem, me dê fé. Porque assim você vai ter uma base forte. Por quê? Uma base que vai ser firmada na palavra. Uma base que vai ser firmada em Jesus. E é por isso que eu quero te convidar nesse culto hoje a você entender uma coisa: não construa a tua casa em qualquer lugar. Não construa a tua casa em lugar que você está vendo que vai cair, que vai desmoronar. Mas construa a tua casa em um lugar bom. Construa a tua casa com estrutura. Construa a tua casa com base. Ei, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você estiver com uma base firme, com uma base forte, você não será atingido. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite e eu quero profetizar para pessoas que estão ouvindo essa palavra. A tua casa a partir de hoje vai ter estrutura. O teu casamento a partir de Sébia vai ter estrutura. Os teus filhos, você vai ter controle neles. Você vai estruturar os teus filhos. O teu sobrinho, o teu neto vai ser alcançado. Porque está descendo uma estrutura de Deus para a tua casa nessa noite. Quem recebe, diga glória a Deus. Jesus está falando aqui hoje. Segundo, precisamos ter um alicerce profundo. O verso 48 vai dizendo que ele cavou, abriu uma profunda vala. Queridos, a casa começa debaixo da terra, lá no fundo, de onde sobe para ser construída. Se o que está por baixo não for bom, o que estiver por cima, visível, com certeza desabará. Entenda uma coisa: você está construindo os teus alicerces profundo. Hoje eu ouvi uma canção que diz que só quem tem raiz, né, suporta o que eu suportei, né? Só quem tem raiz aprenda a chorar o que eu chorei. Quer dizer o quê? Quem está lá no fundo, quem está lá no profundo, consegue entender o que Deus tem preparado para a tua casa. Então, para de construir certas coisas. Eu vou construir aqui porque assim não. Começa a ter profundidade. O alicerce da sua casa precisa ser profundo. O alicerce da sua família são uma vida de oração, intimidade com Deus, aonde ninguém vê, mas Deus sabe de tudo e abençoa o seu lar. Quando a casa está prontinha, ninguém vê, Felipe, o alicerce. Ninguém vê de onde foi cavado. Está escondido, está bem lá. Mas saiba de uma coisa, está firme. A casa não vai ser abalada. Imagina só, aqueles apartamentos, aqueles prédios com primeiro, segundo, terceiro. Tem gente que constrói até 20, 30 andares. Agora imagina, o que está por baixo daquilo ali? Estrutura. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Ele está te dando estrutura. Pare de qualquer coisa se apavorar. Pare de qualquer coisa se desesperar. Porque aquele que tem estrutura, eu posso por alguns minutos me apavorar porque eu sou ser humano. Eu posso por alguns minutos ficar triste porque eu sou ser humano. Mas aquele que confia o que a Bíblia está dizendo, ele não será abalado. A Bíblia mesmo diz
que aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tem pessoas que estão assistindo esse culto, que talvez até antes de assistir, estava desanimado, com vontade de parar, com vontade de desistir, mas o meu Deus está mandando eu dizer para você aqui nessa noite, que Ele está te dando estrutura, que Ele está aprofundando, aleluia, o alicerce da tua casa, oh glória, que Ele está começando a trabalhar em situações que você acha, não vai dar certo, não é para mim, eu não vou conseguir. Ei, você pode estar desempregado, você pode estar doente, você pode estar passando o que for, mas lembre-se de uma coisa, Deus me deu estrutura, e eu vou passar por isso glorificando o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque na hora certa a providência vai chegar. Tem providência chegando para a tua casa nessa noite. E o terceiro ponto desta palavra diz: exige esforço. O que aconteceu aqui? Ele lançou o alicerce sobre a rocha. A rocha fica certa de uma profundidade do solo, e para a gente alcançá-la exige um certo esforço e muito trabalho. Não vai ser fácil. Quebrar pedra não é fácil. Cavar não é fácil. Mas entenda uma coisa, exige esforço. Se você não se esforçar, não tem como Deus fazer nada por você. Eu digo isso na igreja, que Deus, Ele não ajuda quem é preguiçoso. Então, você precisa se esforçar. Você precisa exigir um esforço dentro de você. Você precisa ter, não, eu não aceito isso, eu vou mudar, a minha casa vai ser diferente, eu vou me esforçar. Nós precisamos lutar pela edificação dos nossos lares, confiando que Deus é quem edifica a nossa casa. Mas para isso exige o quê? Esforço. Tem como você pensar assim, eu quero uma casa e acontecer? Não. Exige o quê? Um planejamento, exige esforço, exige dedicação, eu tenho que aprofundar a minha casa, eu tenho que fazer o melhor. E Deus está dizendo para você nessa noite, nesse culto, se esforce, tenha uma base, começa a aprofundar aprofundar o alicerce da tua casa. Você precisa estar edificando a tua casa, porque se você não edificar a tua casa, como que vai ficar? Se você não criar essa expectativa para a tua casa, quem é que vai criar? É você que tem que fazer a parte. É você que tem que começar. O marido está desviado, você tem que fazer a sua parte. A esposa está desviada, você tem que fazer a sua parte. O filho está no mundão, está nas drogas, na prostituição, você tem que fazer a sua parte. Então exige um esforço de você, uma determinação para você nessa noite. Então levante a tua cabeça e fala: problema, você não vai me vencer. Luta, você não vai me vencer. Dificuldade, você não vai me vencer. Enfermidade, você não vai me vencer. Porque eu tenho estrutura, eu tenho base. Aquele que tem base na palavra, ele não é abalado. Então entenda isso nessa noite. Precisamos de esforço. Quantos aí precisam lutar pela edificação do seu lar? Quantos precisa lutar pelo teu casamento? Não é momento de desistir do casamento. Não é momento de desistir do filho, da esposa, do marido. Não. É momento de você se aprofundar na palavra de Deus e crendo que esse momento que você está passando, que essa circunstância que você está passando, isso tudo vai passar. Estamos num período desse vírus que cada dia o negócio aumenta mais.
É cada situação que você liga a televisão, só vê aquilo. Agora entenda uma coisa, uma pessoa que não tem base, ela se descompensa. Que você já escutou muitas pessoas, né? Ai, eu vou morrer. Ai, eu não aguento. Ai, eu tô com isso. Eu acho que eu já peguei o corona. Ah, o corona tá atrás de mim. Se eu for na rua, o corona vai me pegar. Temos que obedecer às leis, às autoridades. Temos que seguir o que está dizendo no protocolo. Temos sim, porque Deus colocou as autoridades para isso. Mas tem coisa que você está se apavorando demais. Você precisa confiar mais em Deus. Por quê? Esse vírus não vai te matar. Essa quarentena que você está dentro de casa, é Deus que está colocando muita coisa no lugar. Está colocando mais diálogo, harmonia. Talvez há muito tempo que você não sentava na mesa. Há muito tempo que você não parava para conversar com teus filhos. Esse é o momento que às vezes Deus está preparando. Às vezes não, Ele já está preparando isso para unir mais as pessoas, para colocarem as famílias mais próximas. Não adianta você querer cuidar da família dos outros e não cuidar da sua família. Não adianta você querer fazer céus e terra pela família dos outros e a tua família fica largada. O teu marido fica largado, os teus filhos ficam largados. Não, você precisa estruturar a tua casa. Você precisa sentar com o teu filho. Senta aqui que nós vamos conversar agora. Sentar com o marido, com a esposa. Nós vamos jantar hoje na mesa. Porque é na mesa que tudo resolve. É na mesa que nós temos diálogo. É na mesa que nós temos conversa. Ei, aconteceu alguma coisa, fugiu do controle. Ei, esposa, vamos sentar aqui. Ei, filha, ei, filho, vamos sentar aqui. Ei, neto, sobrinho, senta que eu quero conversar com você. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: é necessário você estruturar a tua casa, é necessário você estruturar a tua família, porque senão todo sacrifício está sendo em vão. Se você não estiver dando suporte para a tua casa, cuide da tua família, cuide da tua casa, cuide dos teus filhos, queridos. Mas não esqueça e não deixe o Senhor de lado. Porque se você estiver cuidando talvez mais da tua casa e deixando o Senhor de lado, de nada adianta. Aí você precisa estar controlando tudo. Cuide da tua casa, cuide da obra do Senhor, faça a vontade de Deus. Faça a vontade, ajude o seu filho, a vontade do marido, da esposa, mas tenha essa base. Porque os casamentos hoje têm sido alvo de Satanás. Por quê? Porque às vezes não está tendo mais diálogo na casa. Porque não está tendo mais conversa, comunhão. O marido faz as coisas, a esposa não sabe, a esposa faz, o marido não sabe, o filho briga toda hora. Existe um momento que tem que ser separado para você. Então a palavra de Deus hoje é: construa, edifica a sua casa sobre a rocha. Porque hoje nós temos visto filhos rebeldes, é malcriação, é isso, é por quê? Porque às vezes nós deixamos passar certas coisas. Coisas que é para você corrigir na hora, coisas que é para você falar na hora, coisa que é para você tomar atitude na hora, a gente deixa passar para outro dia, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Mas esse é o momento que Deus preparou para você. Não adianta querer cuidar do irmãozinho ali se você não cuida da tua esposa. Não adianta querer cuidar do vizinho se você não cuida do teu filho. É necessário essa quarentena, Felipe, isso é muito forte que Deus está falando aqui hoje. Você parar, sentar e ver como está a minha esposa, como está o meu filho, como está a minha casa, está tudo bem com você? Olha, aconteceu isso, às vezes acontece coisa na tua casa que você não sabe, você não percebe, passou por desapercebido. Mas entenda uma coisa nessa noite: Deus colocou um profeta aqui para ministrar para a tua vida e dizer uma coisa: se Satanás estava tentando enganar a tua casa, ele não vai conseguir mais. Se Satanás estava tentando enganar a tua família, ele não vai conseguir mais. Por quê? Você vai viver o que está dizendo a palavra. Para de querer seguir o que os outros estão falando. Para de querer seguir o que o irmão está falando. Siga a palavra. Não tem dicionário melhor. Não tem bula melhor do que isso aqui, ó. É a palavra que te liberta. É a palavra que restaura. A Bíblia vai dizendo de Gênesis e Apocalipse tanta coisa
que se você parar para analisar, ei, a tua casa nunca mais seria a mesma. Os teus filhos nunca mais serão os mesmos. Então nessa noite, entenda o que Deus está dizendo para ti. Construa a tua casa sobre a rocha.